Olá, turma, eu sou a professora Luana Vieira, de Língua Portuguesa, e nesse vídeo eu vou tentar explicar para vocês um pouquinho sobre o gênero textual conto, que é o tipo de texto que vocês estão vendo na semana 1 do volume 2 do PET. Então, o conto, certamente você já deve ter visto, já deve ter lido um conto numa aula de língua portuguesa. O que é um conto? É uma história curta, né, que ela tem um início, um meio e um fim, então ela se desenvolve ali e termina dentro dela mesma, isso pensando num conto clássico, e ela é baseada num enredo. O enredo é aquilo que a gente chama que é a situação que provoca tudo o que vai acontecer naquela história. Bem, o conto, como eu disse, ele é mais curto do que, por exemplo, um livro normal, que a gente chama, como esse daqui, a gente chama de romance. É uma história maior, mais longa, que tem mais personagens, mais conflitos. O conto não, ele tem poucos personagens, um único conflito e tende a resolver esse conflito, né? Conflito é uma situação, assim, um problema, dentro daquela história mesmo. E ele é dividido em 4 partes, vocês vão ver aqui do lado. A introdução, que é na introdução que a gente vai começar a entender o enredo, né? A gente vai conhecer o espaço em que aquela história se passa, o tempo em que ela se passa, que pode ser alguém narrando no presente ou no passado, por exemplo, mas esse presente, ele pode ser um passado. Eu posso estar contando como se eu fosse uma personagem que vivia em 1908, mas esse presente também pode ser o futuro. Eu posso ser uma personagem que está lá no século 30. Então, esse presente não necessariamente é o nosso presente, tá? E também na introdução a gente conhece os personagens, né? E esses personagens, eles são divididos entre os principais, né? Tem ali sempre um protagonista e personagens secundários, que é aqueles que aparecem, que interagem com o protagonista, e às vezes tem um antagonista, né, que é o contrário do protagonista. Às vezes esse antagonista, ele vai trazer o conflito pro protagonista. Então é ali na introdução que a gente vai conhecer esses personagens também. Então pensa, tempo, espaço, personagens e o enredo, né, que é o que vai provocar a nossa história. Depois tem o desenvolvimento. O desenvolvimento, claro, é que vai se desenrolando ali a história, né? Tudo que tem a ver com o que a gente apresentou ali no início vai se desenvolver no desenvolvimento. Em determinada parte do desenvolvimento vai aparecer o que a gente chama de clímax. O clímax é a parte assim, de maior tensão de uma história. Que você tá lendo ali aquele texto, aí de repente acontece uma coisa e você fala, pá, como isso vai se resolver? E é esse clímax, né, sabe, esse tempo de tensão ali, esse momento de tensão dentro do texto, ele vai ser desenvolvido no desfecho, né? Nesse desfecho, se ele for um conto mais clássico, ele vai resolver ali o problema inicial, o clímax começa a ser tipo o início dessa resolução desse problema, mas se ele for um conto mais moderno, às vezes ele vai ter um final aberto. Tem gente que acha ruim um conto com o final aberto, mas um conto com o final aberto, ele dá mais possibilidades para o leitor também expandir ali a imaginação dele. Eu vou imaginar como essa história termina. Eu gosto bastante de histórias com finais fechados. Não, finais abertos, desculpa. Finais fechados eu acho... Não, prefiro finais abertos. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as características do conto, as características específicas. Toda narrativa tem um espaço, né, que é ali onde as coisas acontecem. No conto, por ser uma narrativa curta, esse espaço ele vai ser delimitado, às vezes vai acontecer só em um só local, sabe? Num espaço assim pequeno, uma casa, uma rua, né? Pessoa sai, pessoa entra, vai ser uma coisa bem delimitada, às vezes num quarto, às vezes numa sala de aula. Então, um espaço a gente chama, né, que é um espaço delimitado. E também a gente tem que prestar atenção no tempo. Como eu falei, o tempo pode ser presente e futuro, né? Que eu posso estar aqui falando do século 30, ou eu posso estar falando de uma coisa que aconteceu semana passada comigo. Pensando assim que eu sou um narrador, porque a gente tem que pensar também que o conto é um texto ficcional, ou seja, é ficção, não é verdade. Mas também não significa que é mentira, ele é baseado na realidade. Mas enfim, o tempo num conto, ele pode ser um tempo que a gente chama de cronológico
é aquele tempo que a gente conhece, o tempo normal do relógio. As coisas acontecem de maneira linear. Presente, passado, futuro, as horas, os dias, os anos, ali tudo bonitinho. Mas ele também pode ser um tempo psicológico, que é um tempo que tem mais a ver com o sentimento dos personagens, com os pensamentos deles. Então ele pode ir para o passado, voltar para o presente, imaginar o futuro e aquilo ali ficar tudo como se fosse uma coisa só. Na nossa cabeça a gente pensa mais ou menos assim. Por isso que ele chama psicológico. Não é linear, né? Ele vai, volta. Essa é uma coisa, os contos de tempo psicológico, né, não lineares, eles costumam ser um pouco mais complexos de ler. Exatamente porque eles têm um pouco a ver com a forma que a gente pensa. Outro ponto muito importante dos contos é o narrador. O narrador é quem narra a história, né? Quem ele está contando a história. Nós temos 3 tipos, assim, de maneira geral. O primeiro tipo, e o mais comum, é aquilo que a gente chama de narrador observador. No nome já está dito, ele observa a história e conta essa história, só o que ele está observando, sempre na terceira pessoa. Qual que é a terceira pessoa? O ele. Então, vou contar uma história. Mariana acordou cedo, levantou da cama, ligou o computador. Infelizmente, ela não estava com vontade de assistir a aula hoje. Tá vendo? Eu observei ali essa história e narrei para vocês em terceira pessoa. O narrador também pode ser personagem. Quando o narrador é personagem, ele participa daquela história e ele conta aquela história em primeira pessoa, porque aconteceu com ele, ele participou daquilo. Então, aquele exemplo que eu dei da Mariana seria assim: eu acordei cedo, levantei da cama, sentei e liguei o computador, mas eu não estava nem um pouco afim de assistir a aula. Tá vendo? Eu usei a primeira pessoa. E a gente tem um terceiro tipo de narrador, que é o onisciente. Ele é parecido com o observador. Ele não faz parte da história e conta tudo em terceira pessoa. Mas tem uma diferença. Ele sabe tudo o que acontece na cabeça dos personagens. Ele sabe tudo o que aconteceu antes na vida dela, tudo que vai acontecer. Ele sabe tudo, ele é onisciente. Onisciente quer dizer isso, aquela pessoa que sabe tudo. Então, naquela historinha da Mariana, seria mais ou menos assim. Mariana acordou depois de ter tido um pesadelo muito terrível com a sua professora que te dava nota baixa. Ela levantou se sentindo exausta, com vontade de chorar, ligou o computador e pensou: nossa, eu não queria assistir essa aula hoje. Então, o narrador onisciente sabe tudo que está acontecendo dentro do personagem. Ele não só observa, ele sente junto com o personagem, apesar de não participar da história. Aí, a gente falando lá do enredo, o enredo tem um pouco a ver com o tempo. Ele pode ser linear, né? Mostrar aquela estrutura que eu falei com vocês, de ter a introdução, o desenvolvimento, o clímax e uma solução para aquele conflito. Mas às vezes ele pode ser não linear, sabe? Essas coisas não tem um desfecho, não tem um meio claro, sabe? Às vezes a solução do problema já acontece ali no meio. Esses contos não lineares também são um pouco, né? Eles são um pouco mais difíceis de ler, porque parece que na nossa cabeça as coisas têm que ter início, meio e fim. Mas às vezes os escritores eles podem fazer do jeito que eles quiserem, não necessariamente ter um início, um meio e um fim. Então a gente chama de não linear. Lá no PET, vocês vão ver alguns tipos de contos. Eu quero que vocês abram esse PET, tá lá na página, deixa eu ver, 3, e leem quais são os tipos de contos. Não vou ficar falando aqui todos, mas eu vou falar dos principais. Primeiro são os contos realistas, né? Que narram situações que poderiam acontecer na realidade, que estão vivendo o nosso tempo, no nosso mundo, né? Não é uma coisa imaginada, criada. Aí a gente vai ter os contos fantásticos. Eles são histórias que às vezes são muito mais imaginativas, sabe? Mistura a realidade com acontecimentos mais malucos, mais absurdos, mágicos. Então eles são diferentes. A gente tem um conto de terror, que eu adoro, conto de terror, que o nome já diz o que está dizendo, né? São histórias de suspense, de mistério. Temos contos de humor, que Luiz Fernando Veríssimo é um escritor que escreve, ele não morreu, muitos contos de humor, e que talvez vocês vão gostar de contos de humor e de terror, porque vocês não dão, a gente pode tentar dar uma olhadinha em contos para vocês lerem durante esse bimestre, já que a gente está estudando conto no PET. É isso.
Se vocês tiverem qualquer dúvida em relação ao que seja um conto, é só me mandar uma mensagem, tá? Não guardem para vocês. E façam as atividades do PET. A semana 1 e a semana 2 está tratando de contos, então acho que essa explicação aqui que eu dei para vocês, vocês conseguem fazer, ok? É isso, até mais!